A alegria em realizar coisas importantes. Filipenses capítulo 2. A alegria de realizar coisas importantes. Vamos lá agora. Vamos fazer um exercício para a gente começar. Faça uma lista das 5 coisas mais importantes para você. Se você pense aí, quais seriam as 3 coisas ou 5 coisas mais importantes para você? Se alguém pedisse para você escrever uma lista, quais seriam essas coisas que você colocaria? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, talvez 10, se a sua mente estiver boa aí, fluindo bem. Quais são as coisas mais importantes para você? 5 coisas, 3 coisas. Fez a lista aí? Agora, dentro dessas 5 coisas, ou 3 coisas que você colocou, algum item desse seria importante para Jesus? Algum item desse seria importante para Jesus? Por quê? O texto de partida não vai ser no versículo 1 de Filipenses 2, mas vai ser no versículo 19, 20 e 21, que está assim. Se você não estiver enxergando bem, está lá em Filipenses capítulo 2, versos 19, 20 e 21. Diz assim: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Verso 21. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Vejam bem, a gente fez a lista. Algum item da sua lista tinha algo que era mais importante para Jesus ou só para você? O que é mais importante para Jesus Cristo? E o que é mais importante para mim e para você? É isso que a gente vai meditar hoje. Há um psicólogo chamado Abraham Maslow, desenvolveu um conceito na década de 50 para determinar o conjunto de condições necessárias para que um indivíduo alcançasse satisfação pessoal ou profissional. Para ele, a perspectiva de satisfação das necessidades é que gera uma força motivadora nos indivíduos. Então, quando as necessidades são satisfeitas, gera-se uma força que motiva a pessoa a viver. Aí ele criou os conceitos e alguém criou a pirâmide de Maslow. Não sei se você já ouviu falar da pirâmide de Maslow, que é essa aqui. A base da pirâmide de Maslow, o mais importante, a principal necessidade, a primeira necessidade humana, seriam as necessidades fisiológicas. Respiração, a comida, a água, o sono, o repouso. Aí a pirâmide vai subindo. Depois vem segurança de emprego, da violência, das doenças, da liberdade. Vem a necessidade social, amizade, família, interações sociais. Depois vem a necessidade de estima, respeito, aprovação da família, dos amigos, da comunidade. Aí vem o senso de autorrealização. São os desafios vencidos, crescimento profissional, crescimento financeiro, etc, etc. São as autorrealizações. Porém, a humanidade, diante da pirâmide de Maslow, ela sobrevive tentando escalar cada item aí dessa pirâmide desesperadamente, cada hierarquia dessa pirâmide, buscando alcançar satisfação de vida, a satisfação plena, porém nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos. Me diga aí se você conhece uma boa parte de gente que eles estão satisfeitos com alguma coisa. A gente está satisfeito?
né? As coisas perdem importância na medida que elas são alcançadas. A gente quer muito um chinelo, aí tem um chinelo, o chinelo ficou algo comum. Aí depois quer um skate. Aí tem um skate para andar, o skate já não dá mais. Aí depois um patins, já o patins, conquistou o patins, não dá. Depois a bicicleta, já tem a bicicleta, mas quer um carro. Aí tem um carro, aí o carro já não está satisfazendo, eu quero um modelo melhor. E assim, e por aí vai, né? As coisas perdem importância na medida que são alcançadas. Sonhava muito com uma casa. Então, se tiver a casa, vai se sentir realizado. Não precisa de mais nada. Aí, quando tem a casa, já ficou chato. Já quer algo diferente. Né? Eu queria muito me formar na área tal. Formou na área tal. Já começou a vir um tédio. Tem que buscar mais alguma coisa. Queria tanto aquele emprego, aquele concurso. Passou no concurso ou conseguiu aquele emprego na vida privada, empresa privada, e já não é mais aquilo que pensava ser. É assim vai a humanidade. Eu queria aplausos. Aí chega no topo lá, autorrealização, aplausos, ganhou o Oscar. Aí com o Oscar na mão, já está vazio de novo. E assim caminha a humanidade. Sempre querendo mais, nunca satisfeito. Nunca satisfeito. As coisas perdem importância na medida que elas são alcançadas. A boa notícia é que o Evangelho nos reposiciona para o que é verdadeiramente importante. Esse reposicionamento para o que é verdadeiramente importante, conforme a gente leu no texto de Filipenses 2:21, diz assim: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não o que é importante para Jesus Cristo. Alguma coisa estava errada com todos os outros. Na outra versão é cada um, ou seja, mostra a responsabilidade individual, responsabilidade sobre cada um, sobre buscar o que é verdadeiramente mais importante. Mas, conforme foi dito aqui, pode ser que na sua lista de 5 coisas mais importantes, que foi na introdução, não haja algo ou coisas importantes para Cristo, para o reino de Deus, para a sua missão, para a vocação que Deus te deu, para a missão que Deus te deu, para o propósito para a sua vida. A nossa resposta agora a 4 perguntas que serão feitas, perguntas básicas no verso 1 de Filipenses 2, esclarecerão se estamos nos importando com o que é mais importante para Jesus, o Cristo, o Messias, o Rei, o dono do mundo, o dono da Lua, o dono de Marte, o dono das bilhões de galáxias que existem. Ele é dono de tudo. A primeira pergunta está em Filipenses capítulo 2, verso 1. Se você abriu sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, verso 1 diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Você está motivado por estar em Cristo ou Cristo não te motiva? Não é interessante? Não te traz alegria? Não te traz vida? Começa assim, Filipenses 2, verso 1. Na Corrigida e Fiel está: há algum conforto em Cristo? Cristo é o suficiente? É uma resposta que você deve fazer agora. Já que, se você fez a sua lista aí das 5 ou 3 coisas mais importantes, o verso 1 de Filipenses, capítulo 2, para você seguir Cristo tem sido bom? Tem trazido conforto para você? Para andar na motivação correta? Na sua cabeça, na sua mente, está passando coisas que são importantes para o reino de Deus, para Ele, para o dono das galáxias? A outra pergunta que está no verso 1 de Filipenses 2 é: há alguma... o amor de Cristo te encoraja a prosseguir na fé? Porque o texto diz lá: há alguma consolação que vem do amor? Consolação é encorajamento. Cristo te motiva? Seguir a Cristo tem sido bom?
e prosseguir na fé, o amor de Cristo te encoraja? Você se sente encorajado por Jesus? No relacionamento que você tem? Alguma consolação que vem do amor? A outra pergunta que a gente deve fazer: a comunidade cristã, a igreja, significa algo importante para você? Porque o texto diz, na parte C do verso 1 de Filipenses 2, há alguma comunhão, mas uma comunhão no Espírito, e não uma comunhão por interesses, mas é uma comunhão provocada pelo vínculo do amor no Espírito Santo. Uma comunhão chamada pneumática, né? De pneuma, espírito, vento, que sopra, que motiva. Estar envolvido numa comunidade significa algo importante? A outra pergunta: você ama pessoas em sofrimento? Porque a parte D do verso 1 de Filipenses 2 diz: há alguma compaixão? Compaixão é colocar o coração no sofrimento, na miséria de alguém e ajudar essa pessoa. Tem um coração regenerado por Cristo para amar pessoas em sofrimento? E a última pergunta do verso 1 é: a sua presença com pessoas num culto, na comunidade de fé, ela é motivada pelo sentimento profundo em Deus, um sentimento profundo pela igreja? Porque o texto diz: há alguma afeição, emoção profunda, emoção visceral, e vem de dentro, das entranhas. Eu olho para o povo de Deus, eu quero estar presente porque eu sinto dentro de mim um sentimento profundo em Deus. O dono da igreja, ele morreu pela igreja, então eu amo a igreja, tá? Eu sinto dentro, as minhas entranhas se remexem de sentimento pela igreja de Jesus, e em Deus. Há alguma afeição, do grego a palavra é emoção profunda, das vísceras se revirando, de sentimento, buscando. Ou muitas pessoas enchem templos, enchem lugares por obrigação religiosa. Eu preciso ir lá para cumprir, para Deus me ver, para desencargo de consciência. Ou eu vou por causa de uma estrutura estética religiosa, a igreja é maneira, tem a música é linda, tem a fumacinha, tem a luz, o cara prega bem, o cara tem boa palavra e tal, falou o que eu queria ouvir, né? Ou a liturgia do culto, ou a instalação é muito confortável. Mas o que o texto do verso 1 de Filipenses é: a afeição, quando você é povo de Deus, você sente dentro de você vontade, necessidade de estar junto, de fazer parte. Se alguém respondeu não a todas, ou pelo menos uma dessas perguntas aí, é necessário a gente reavaliar. É importante a gente ser lembrado por isso. Reavaliar o nosso entendimento em relação ao que é Evangelho. E conhecer melhor a Cristo, reavaliando as atitudes, redirecionando as motivações ao que é mais importante para Cristo. O que é mais importante para Cristo? E o que mais importa para Cristo é a saúde da comunhão do seu povo no mundo. A igreja deve contagiar os de fora, porque tem saúde dentro. Para que os de fora ouçam a mensagem do Evangelho. A igreja tem que estar viva, internamente, com afeição, amando pessoas, amando a Deus, percebendo que Jesus morreu por algo que é muito importante, que é a igreja. Aí Filipenses capítulo 1, verso 27, voltando um pouquinho, olha a resposta aí: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes, estão unidos, em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas ou no Evangelho. Vejam bem, viver de maneira digna, do grego lá, é como o cidadão vive
num país. Nós somos um povo que temos uma cidadania celestial, não é a cidadania desse mundo. Então a gente representa um reino que é poderoso, é invisível. Jesus disse que o reino de Deus não teria aparência exterior, mas ele estaria dentro de nós. E daí, por isso, sendo conscientes de cidadãos do reino e amando a cidadania, a gente vai estar o quê? Unidos. A gente vai estar firmes. A gente vai estar em um só espírito. A gente vai estar com um só propósito. A gente lutará juntos pela fé. Lutar juntos e não individualmente. Aí eu me lembro de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17. Ele orou ao Pai para que a unidade do seu povo fosse motivo para que o mundo glorificasse a Deus. Então, irmãos, Filipenses 2, 1, chama-nos a atenção porque ele é um estudo do Evangelho. É isso que Jesus veio plantar em nós, em nosso coração, na sua missão, no coração dos discípulos, que se espalhou e aonde o Evangelho encontrou todo mundo. Então, sendo assim, Cristo não morreu e ressuscitou para nos elevar na pirâmide, a cada etapa da pirâmide de Maslow. Jesus não fez a sua obra para nos elevar somente a isso aqui. Cristo, ele morreu para nos presentear com uma vida relacional com Deus. Uma vida com Deus Pai, por meio do seu sacrifício. Inclusive, a vida de comunhão, que nossa vida de comunhão deve refletir em nossos relacionamentos interpessoais, lutando juntos para que a fé seja espalhada pelo mundo. Filipenses capítulo 1 deixa bem claro. O povo de Filipos estava atendendo à missão de proclamar as boas novas por meio de recursos, por meio de apoio, etc, etc. Agora, se a gente não se importa com por que Cristo morreu, Cristo não morreu por causa disso aqui. Por mais que Mateus 6 fala para não se preocupar com as necessidades fisiológicas, que seria comida, água e roupa. Mateus capítulo 6 está bem claro. Mas o que está escrito? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Roupa, comida e bebida serão acrescentados. Se nós não nos importamos com o que é necessário, se nós não nos importamos com o que é mais importante para Cristo, é necessário a gente se arrepender. E arrependimento não é remorso, mudar de rumo, mudar de pensamento. Arrepender dos nossos pecados, nós superestimamos o ego. Porque o texto foi lido. Muitos, ou cada um, que Paulo estava citando como exemplo, se preocupava mais com seus próprios interesses. E a gente deve urgentemente se render a Cristo pelo poder do Evangelho. E a gente deve passar a lutar juntos pela mensagem do Evangelho. Nós temos uma mensagem para lutar juntos. Nós temos uma mensagem para mantê-la viva. Essa é a missão daqueles que, se de fato é o povo do Senhor. Tem uma frase aí de Ronaldo Lindório, é um pastor que está lá no norte. Ele escreve assim: ele chama perseguidores para sofrer pelo seu nome, orgulhosos, altivos de coração para servir humildemente, endinheirados para aprender com a pobreza, incertos de alma para ensinar sobre fé. O que é incertos de alma? Falta de confiança, mas aí Deus transforma para ensinar sobre fé. Ele pega mentes lentas para serem grandes mestres e corpos fracos para enfrentar circunstâncias difíceis. E na alegria que ele dá, ele capacita todas essas pessoas a viverem um propósito, uma missão. Essas pessoas não se sentirão vazias. Vai haver uma alegria brotando dos seus corações.
Se de fato nós recebemos a alegria de querer realizar o que é mais importante, se de fato realizamos, ou melhor, recebemos a alegria de querer realizar o que é mais importante, o versos 2 e 4 de Filipenses 2 é a dica aí. Completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, pensar só em si mesmo, com suas coisas, com seu tempo, com seus recursos. Nem tentem impressionar ninguém. O reino de Deus não é para show, para ser artista, para ser famoso, para ser estrelinha. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Olhem para o lado, é isso que está ensinando. Seja amigo, seja servo, seja ajudador, seja apoiador, seja motivador, seja encorajador. Veja que coisa linda. Mas isso aqui só acontece se no verso 1 tem alguma resposta sim. Alguma motivação está em Cristo? Cristo é bom para você? Se Cristo não é bom, viver em Cristo não é bom, não vai conseguir viver isso aqui. A afeição, o sentimento profundo por amor a Deus, de dentro para fora, forte, e amor à sua igreja, se não tiver, ninguém vai conseguir fazer isso aqui. A versão, a Bíblia, a mensagem, diz assim: concordem um com o outro, parafraseando esse texto aqui, ó. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão a ajudar. Olha só que legal. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar alguém. Porém, alguém pode afirmar assim: isso é muito difícil. Com certeza é muito difícil viver isso aqui. Em algumas situações, viver isso aqui é até humilhante. Eu não quero te enganar. Talvez você esteja em crise aí. Mas vamos ver bem o contexto da cidade de Filipos. A carta foi aos cidadãos de Filipos. Mais uma vez eu vou voltar lá ao contexto social daquela época. Muitos eram militares romanos da ativa ou aposentados. Eles possuíam a status de cidadania romana, proporcionava dignidade. Cidadania romana naquela época, do Império Romano, se fosse cidadão romano, ninguém tocava. Ele estava protegido pelas leis romanas. Então proporcionava valorização, prestígio, dignidade, vantagem, proteção. A palavra escravo, servo, soava repulsiva aos ouvidos desses cidadãos. E conforme eu já falei todas as 3 vezes aqui, era inimaginável um cidadão romano ouvir falar sobre cruz. Eles odiavam a cruz. E antes de Cristo, tem aqui o Cícero, que viveu entre 106 a.C. a 43 a.C. Ele, defendendo um amigo dele, o Cícero era um grande filósofo e orador romano. Ele fala assim, que até mesmo o nome da cruz mantém a distância do cidadão romano. Não apenas do corpo, mas até do pensamento, dos olhos e dos ouvidos. Aí o evangelho é pregado nessa cidade, cheio da galera com cidadania romana. Aí imagine essa galera da igreja de Filipos, com cidadania romana, aprendendo a se reunir como igreja. Imagine a interação entre eles. Você sabe com quem está falando? Eu sou um cidadão romano. Nós somos cidadãos romanos? Como assim? Que negócio, que evangelho é esse de cruz, de negar a mim mesmo, de me sacrificar, de ser servo?
Ganhei o meu dinheiro suado, e por que eu vou contribuir? Por que eu, cidadão romano, vou ter que contribuir com um reino que eu não vejo? Já pensou a avareza? Estamos ofertando bem, ou quem contribuía mais poderia ter o orgulho, eu sou um cidadão romano. Talvez se houvesse alguma divergência entre eles, eu tenho meus advogados. Cidadão romano que tinha dinheiro, ele vencia juridicamente os seus conflitos e pagava os melhores oradores. Para que me importar com gente inferior? Se eu sou um cidadão romano, tenho uma cidadania romana, eu nasci para ser servido e não para servir. A cidadania romana dizia isso. Eu nasci para ser servido e não para servir. Escravos, nem a pau. Aí vem o Evangelho, nos chama a ser servos de Cristo, escravos de Cristo. O Evangelho contrapõe os falíveis valores desse mundo e anuncia que o Deus Filho, o Deus de infinita perfeição, de infinita beleza, infinita grandeza real, se tornou escravo, se tornou servo para nos libertar das garras do pecado e nos substituir com a sua oferta sacrificial de infinito valor, com o seu sangue, o seu corpo entregue. Ou seja, Deus se tornou um cidadão da mais baixa categoria se comparado com o cidadão romano. Já pensaram nisso? Deus se tornou um cidadão da mais baixa categoria se comparado com um cidadão romano. Aqueles que resistem à ideia de serem servos de Cristo, servos dos outros, a palavra de Deus ainda nos ensina algo muito constrangedor a nós que não queremos servir uns aos outros. Versos 5 a 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Eita! Vai ali, Eli, vê o que tem ali. Tenham, é o anjo, gente, que passou aqui agora. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, gente, isso é muito constrangedor. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. E a gente está se achando muito especial. A gente tem tendência a se achar muito importante. A gente tem tendência a se achar muito bonitinho, ao ponto de querer ser servido e não servir. A gente é muito exigente. A gente possui uma contagem de tempo limitada. Cada segundo que está passando, a gente está aproximando do fim físico, da parte física. E a gente é muito orgulhoso. Aí vem Deus. Se eu fosse aqui no lugar de Jesus, eu não ia fazer isso aqui não. Eu ia vir no melhor momento tecnológico. Eu não ia ser servo. Mas vem Deus e constrange. Foi obediente até a morte de cruz. Palavra escrita para filipenses, cidadãos romanos, que odiavam até mesmo a ideia de pensar em cruz. O cidadão romano nem no ouvido podia vir. Não fala em cruz, não. Cruz é para escravo, cruz é para bandido. A Bíblia, a Mensagem, também parafraseia esse texto aqui, dizendo assim, mesmo em condição de igualdade com Deus Pai, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum, quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade, assumiu condição de escravo, tornou-se humano e depois disso permaneceu humano,
foi sua hora de humilhação. Permanecer humano para Jesus foi o seu momento de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também a morte abnegada e obediente da pior forma, a crucificação. Imagine os cidadãos lá de Filipos, cidadania romana, ouvindo isso agora, confrontando com seu status de cidadania, seus pensamento orgulhoso de que jamais você servo, para jamais cruz. Aí olha aqui, demonstração suando radical, inimaginável a um ouvido, aos olhos da cultura judaica, grega e romana. E eu digo que até hoje nós temos essa mesma dificuldade que eles tinham lá atrás, para absorver na mente, demonstrar que a gente aprendeu isso aqui. Como seria essa demonstração de que a gente aprendeu isso aqui? Eu gosto muito disso. 4 coisas que me marcaram, que são simbólicas, que nos fazem refletir quanto às nossas atitudes em relação ao que é mais importante para Jesus. O texto que a gente leu diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: redefinam as suas mentes. Resete a mente. Quando o seu celular trava, você tem que resetar, reiniciar. É isso que o Evangelho está te chamando a fazer. A mim e a você. Reiniciar a mente. Edilson, eu tenho 30 anos de Evangelho. Mas às vezes os 30 anos de Evangelho, 50 anos de Evangelho não foram suficientes para você entender. Sabe por quê? Por exemplo, Nicodemos era mestre em Israel e não sabia o que era novo nascimento. Gente, tem gente em púlpito pregando e não sabe o que é novo nascimento em Cristo. Tem crente com 50 anos de Evangelho e não sabe ainda o que é nascer de novo. Redefinam as suas mentes, porque Jesus, são 4 coisas que me chamam a atenção. Aquilo ali é um coxo. A primeira figura é um coxo de madeira. Deus, já na forma humilhada humana, nasce. E o bercinho dele foi um lugar onde os animais comiam. Fala manjedoura, né? Manjedoura é um nome bonitinho, mas é coxo. Imagine Deus, o dono de todas as milhões ou bilhões de galáxias, nasce o que tinha para ele improvisado, um berço, um coxo que os animais comiam. Ou seja, Deus trocou todo o privilégio de ser Deus, da sua glória, e veio interagir numa vida simples, trocou o trono por um coxo. Trocou um trono por um coxo. Improvisação. Por quê? Porque a vida terrena, as coisas são descartáveis. Tudo é passageiro. Porém, quando a gente tem o simples, o pouco, o improvisado, sob os cuidados do Deus Pai e sob a confiança sobre o Deus Pai, significa que você está bem. Ele não veio no berço de ouro. Quem ocupava o palácio era Herodes. Quem ocupava o palácio em Roma, na época, o imperador, estava lá em Roma, com um palácio suntuoso. Aí Deus vem para nascer num curral, improvisadamente, intencionalmente, para te ensinar e a me ensinar a deixar de orgulho e redefinir nossa mente e ter a mesma mente de Jesus Cristo. Pessoas, segundo ali, vida relacional, se importando com pecadores de toda a espécie, sofrendo para ajudar pessoas, para proclamar o Evangelho, a mensagem, contato, o cheiro, proximidade, serviço. Deus fez isso. E porque a gente não gosta de fazer? Cruz, que é objeto de humilhação, ninguém quer cruz. Conforme já foi falado aqui, o discípulo de Jesus sabe que para segui-lo envolve entrega.
Para seguir Jesus envolve serviço, envolve sacrifício, envolve receber, estar pronto para receber desprezo de pessoas porque você serve a um Deus. Cruz envolve exposição, cruz envolve esvaziamento de orgulho. Jesus falou, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Deixe de orgulho, gaste energia, se submeta até mesmo a sacrifícios, ou até mesmo à morte, se for necessária. Esvazie-se do orgulho. Cidadãos de Filipos odiavam a cruz. E o outro é a sepultura, que Cristo interagiu com a sepultura também. Ele morreu para ressuscitar em uma nova vida. E assim como ele morreu, a semelhança de Jesus, nós devemos morrer para esse mundo. Morrer para esse sistema falido. Morrer para o sistema falido é redefinir a mente. Eu preciso morrer com o meu orgulho, depositar em terra todas as minhas vontades egoístas, os meus desejos de reinar sozinho na minha vida e definir. Eu preciso agora ressuscitar em alguém semelhante a Cristo que serve, que crê, que vive para o reino de Deus. Esses são os símbolos que nós não deveríamos nos esquecer nunca. Eu não esqueço disso. Faz toda a diferença quando o assunto é se importar com o que é mais importante para Cristo. Querer realizar. Esses 4 símbolos é porque Cristo quis realizar algo que era mais importante para Deus. E ele realizou por causa da alegria que estava nele. A definição de ele nascer num coxo, a definição de ele relacionar com pecadores, a definição dele nos substituir na cruz, a definição de que ele morreria na mão de pecadores, mas ressuscitaria, foi antes da criação do mundo. Naturalmente, a nossa tendência é estar prostrados diante da pirâmide das necessidades humanas. A gente quer chegar ao topo, se matando, odiando pessoas, idolatrando pessoas, trabalhando excessivamente, idolatrando modelos ideológicos para um mundo melhor, uma resposta que alguém teve uma ideia que a ideologia tal vai salvar a humanidade, e não diante do Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a redefinir as nossas mentes. E Jesus é um grande exemplo. Já estou terminando. Lembre da tentação de Jesus? Satanás incitou Jesus a suprir por si mesmo as suas necessidades fisiológicas. O que Jesus disse? Quem lembra? Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás incitou Jesus a ostentar poder. Satanás incitou Jesus a obter glória vã do mundo, ir para o topo da pirâmide do mundo, das necessidades para controlar os sistemas políticos e econômicos. Satanás está fazendo as mesmas propostas para mim e para você. E talvez a gente não está se tocando nisso, não está percebendo isso, quando a gente foca demasiadamente em alguns projetos de vida e abandona o que é mais importante para Deus. O que fez o Filho resistir, o Filho do homem, Cristo, resistir a tudo isso? O que poderá nos fazer resistir a tudo isso? É ter a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Somente é possível por meio da alegria restaurada em nós. Alegria no Senhor e na sua obra. Das 5 coisas ou 3 coisas que estavam na sua lista, incluía isso aqui. Com Cristo que se humilhou, verso 9 a 11, Deus o elevou ao seu lugar de mais alta honra, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Um dia, aqueles que não se dobram ao senhorio de Jesus irão se dobrar, não por obrigação,
mas será por reconhecimento. Uns reconhecendo salvos e outros reconhecendo perdidos para a vida eterna. Daí, sejamos como Jesus. Redefinamos as nossas mentes. Sejamos como os cristãos de Filipos que se importavam com Paulo que estava na prisão e enviaram apoio, que viviam em unidade. Sejamos como Paulo, que mesmo preso se preocupava e servia à igreja de uma maneira, escrevendo as cartas. Sejamos como Timóteo, porque o contexto de Filipenses 2, aí, no verso 20 a 22, no verso 22 ele fala, vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Timóteo provou o seu valor. Sejamos como Epafrodito, que está no contexto de Filipenses 2. Paulo fala sobre ele é um verdadeiro irmão, ele é colaborador, ele é companheiro de lutas. Ele ficou enfermo, quase morreu. Vocês vão se alegrar em vê-lo. Recebam com grande alegria, deem honra que ele merece. Ele arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia algo por mim. Sejamos como Epafrodito. Sejamos como Lídia. A igreja de Filipos começou a primeira convertida foi Lídia, uma comerciante de tecidos. E aí Lídia, no Atos 16:15, diz que ela pediu que Paulo e Timóteo se hospedassem na sua casa. E ela insistiu, ou seja, ela promoveu hospitalidade. Sejamos como Lídia, recebam pessoas. Sejamos como as mulheres que contribuíram com o ministério de Jesus. Sabia que a Bíblia destaca que quem contribuiu financeiramente com o ministério de Jesus foram mulheres? Lucas capítulo 8, verso 1 a 3, diz que algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades, entre elas estavam Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de um romano, Cusa, administrador de Herodes, Susana, e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Elas estavam preocupadas com o que era mais importante. Há alguma modificação, alguma motivação por estar em Cristo? Cristo faz bem para você? Cristo te encoraja? A comunhão que você tem é pelo Espírito ou por obrigação, por necessidade, ou para ser um religioso? Você ama o Evangelho, ama Deus, sente necessidade da igreja, de estar junto do reino de Deus? O texto diz, verso 12 de Filipenses 2, trabalhem com afinco ou dedicação à sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Mas eu estou salvo. Não sei. A sua salvação está sendo trabalhada? Mas não é pelas obras? Não seria pela fé? Eu tenho fé. Mas aí foi dito aqui na pregação passada, mostre sua fé por meio das suas obras. Quem tem fé e não tem obra, significa que só tem teoria e não crê de verdade, porque não se entrega, não serve, não obedece com reverência e temor. Trabalhem a sua salvação. Isso aqui é muito sério. Trabalhar com afinco a sua salvação. É pela fé, mas a resposta de entrega. É isso que o Evangelho está dizendo para a gente. Porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do grande, que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. Deus está agindo em vocês. Ou seja, significa que por mais que a gente tenha obra, mas ela vem de Deus. Mas eu não tenho nenhuma. Eu não estou preocupado com o que é mais importante para isso. Pode ser que Deus não está agindo em você. Ou em alguém que vai ouvir essa mensagem aqui. Se Deus não está agindo, se você não está se preocupando com o que é mais importante para Cristo, sua salvação não está sendo trabalhada, tem algo errado. Faltando proximidade com Deus. Faltando obediência a Deus. Para que Deus possa agir.
trazendo motivação, trazendo de dentro para fora a vontade de fazer aquilo que ele agrada, das coisas que são importantes para ele. E aí não vai ser peso, vai ser alegria, porque façam sem queixas e discussões, porque quando se faz com alegria não tem queixa, não tem reclamação, não tem discussão. Filipenses capítulo 2, 12 a 14. Deus está agindo em você? Deus está agindo em nós? Há alegria dentro de você, reflita agora, em querer realizar o que é mais importante para Cristo? Começamos o texto assim: todos pensam somente nos seus próprios interesses e não se preocupam que é o que é mais importante para Cristo. Quanto de energia, quanto de interação, de serviço, de entrega, de contribuição em várias coisas que você pode contribuir, não é só dinheiro, você está investindo para o reino de Deus? Quantos minutos por semana eu e você investimos para o reino de Deus? Somando o somatório no mês, qual é o nosso percentual de entrega para o reino de Deus, para a proclamação da missão, para viver igreja, para apoiar uns aos outros, viver esse sentimento junto de unidade? Tenhamos o mesmo sentimento de Jesus. Talvez o Espírito Santo possa estar falando no seu coração. Você tem agora uma oportunidade de falar com Deus e dizer assim: ó Deus, como eu posso te servir melhor no seu reino? Ó Deus, muda minha cabeça, meus pensamentos, para eu pensar naquilo que é mais importante para ti. Trabalhe a sua salvação. Trabalhe a sua salvação. Não deixe sua salvação na teoria, porque não existe salvação na teoria. A salvação, ela é acompanhada de trabalho. Um servo que trabalha para o seu Senhor. Por isso que a palavra servo, quem ouvia daquela época entendia, servo está ligado a trabalho. Senhor, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei como eu posso ser útil para as pessoas, eu não sei como eu posso ser útil para a igreja. Existe alguém que é o dono da igreja, e existe o Espírito Santo que capacita pessoas para servir no reino e abre situações e abre circunstâncias. Peça isso para o Senhor, se apresente ao Senhor. Eu me lembro que eu estava num congresso de jovens e eu estava fissurado em fazer direito. Queria fazer direito, aí num dia do congresso de jovens, numa pregação, foi chamado lá à frente, quem quer entregar a sua vontade, os seus planos ao Senhor. E eu fui uma das pessoas que orei: Senhor, eu fui tocado naquele dia e disse assim: Senhor, eu tinha trancado direito, né? Eu ia voltar. Eu falei assim: Senhor, eu entendi o seu chamado. Eu só vou voltar a fazer direito depois que eu fizer o seminário em teologia. Porque eu entendi para que o Senhor está me chamando. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, é pessoal, cada um. De repente Deus está te chamando para fazer direito, engenharia, para ser um servo dele aonde você vai estar. Ministério não é só pastor, ministério é você trabalhar e as pessoas virem Cristo em você, onde você estiver. A gente conversou isso no PG. O Lucas falou sobre isso no nosso pequeno grupo. Trabalhe a sua salvação. Ame a igreja, ame a comunhão. Não se esqueça do coxo, das pessoas, da cruz e da necessidade de morrer para esse mundo e viver para o reino de Deus. Aí o mesmo Paulo, na véspera de morrer, ele escreve a Timóteo: Timóteo, vem assim como que puder, porque Demas me abandonou. Estou repetindo, né? Demas me abandonou porque ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Demas, que foi com Paulo na missão, ele está citado em 3 cartas. Paulo, na véspera de morrer, foi abandonado porque Demas amou mais esse mundo. E foi dito já nas outras mensagens aqui sobre essa série: é possível você nascer, estudar, trabalhar, empreender, aposentar e sendo útil
e vivendo para as coisas que Cristo importa. É possível, e foi para isso que Ele te chamou, para ser um melhor profissional, para ser uma melhor pessoa e levar o Evangelho de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pergunta, se você desejar, se essa mensagem tocou em você, pergunta agora: Senhor, como que eu posso me importar com o que é mais importante para o Senhor? O mais importante, conforme foi escrito em Filipenses 1:27, seja um cidadão digno do Evangelho. Lutem juntos, estejam juntos pela proclamação da verdade do Evangelho. Este é o mais importante para Jesus Cristo. O mais importante é que tenhamos um só propósito. O mais importante para Jesus é que vivamos o reino dele em comunhão. E onde nossa amizade de comunhão seja motivo de pessoas que não vivem essa comunhão glorificarem a Deus por quem nós somos. O mais importante é você tomar a cruz e se gastar na mesma identidade, no mesmo exemplo de Jesus, para o reino de Deus. Porque tudo isso vai passar. Você nasceu, estudou, vai ter uma vida profissional, vai aposentar e vai morrer, se cumprir todas essas etapas. Uns vão antes. Isso tudo é passageiro, mas a vida eterna te espera com as obras das suas mãos. E Deus vai nos cobrar. Eu te dei tempo, te dei saúde, te dei dinheiro, te dei vida, e o que você tem preparado e para quem foi? Trabalhe com afinco a sua salvação. A salvação não é pelas obras, mas a salvação também não é só teoria. A salvação vem acompanhada de entrega, de esforço, de serviço, de vontade, de alegria. Se porventura essa mensagem mexeu com você, sim, mexeu com todo mundo, né? Principalmente comigo, em primeiro. Mas se for necessário fazer uma confissão de pecado, de orgulho, de desprezo ao que é mais importante para Jesus, faça. Acerte com Ele agora, acerte com Deus. Peça perdão pelos pecados. Peça ao Senhor coragem. Peça ao Senhor poder. Peça ao Senhor para destruir o ego inflamado em que você talvez queira transpor cada degrau da pirâmide de Maslow, maltratando pessoas, passando por cima dos outros, fazendo coisas imorais, ilegais. Não precisa disso, não precisa. Você tem um Pai que cuida de você. Então, em nome de Jesus, se entregue a Ele nessa noite, se for o caso de alguém aqui, alguém que vai ouvir essa mensagem postada posteriormente, e redefina a sua mente. Redefina a sua mente, assim como a imagem de Cristo ao modelo de Cristo. Seja agora confrontado pelo que Deus fez. Não requisitou o privilégio da divindade e veio nascer num coxo, viver com pessoas, enfrentar uma cruz que os romanos odiavam, morreu, mas ressuscitou. O Senhor te chama agora a viver, a morrer para este mundo e viver para Deus. Espírito Santo, por favor, faça a tua obra. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Eu não tenho poder de mudar a mente de ninguém, mas eu confio naquele que muda coração. Traga em nós, Senhor, afeição profunda nas entranhas,
Traga em nós, Senhor, um sentimento de peso quando a gente, por questões tolas, a gente desprezar a comunhão, o culto ao Senhor, desprezar servir, desprezar aquele que está necessitado, não olhar com compaixão, com afeição e desprezar o Senhor. Ajude-nos a sermos humanos na estatura de Jesus Cristo. É o que eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Por favor, nos aperfeiçoa. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado pela Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.